que é prioridade? O que é priorizar algo? Dar valor, começar. Começar. Hoje em dia a gente sabe priorizar? É muito difícil. Muito difícil. A pessoa fala, eu tenho trabalho, eu tenho família. Todo mundo vai falar que a família é mais importante, certo? Se uma pessoa ele não diz isso, é estranho. Mas quantas pessoas podem falar que a família vem em primeiro lugar e realmente ser sincero? Por quê? Porque a pessoa acorda de manhã e fala, meus filhos são tudo na minha vida. Aí ele vai brincar com o filho, toca o celular. Opa, preciso de um trabalho teu urgente, tem data. Aí você já senta para fazer. Aí fala, agora eu vou ficar com meus filhos. Aí aparece outra coisa, aparece a conta do cartão de crédito para pagar. E oi, vem. E aí a pessoa vai e fala, mas isso também é pelos meus filhos. Mas a gente sabe como funciona. Então no final do dia, um dia que a pessoa separou para passar o dia com os filhos, ele ficou meia hora talvez com os filhos na prática. Não estou falando de ninguém, claro que eu estou falando de mim, né? Agora os filhos estão de férias e já uma semana e pouco, e até agora quanto tempo eu consegui passar com eles? Óbvio que a família vem em primeiro lugar, mas, Baruch Hashem, ainda mais na nossa geração, com tanta tecnologia, onde o trabalho vai para casa junto com a gente, né, no celular, e o social também, daquele grupinho da cerveja ou do futebol, que era uma vez por semana que se encontrava, agora é o dia inteiro mandando os famosos memes e piadinhas, aí a pessoa olha e esquece de olhar o filho que está jogando a comida no chão. Por quê? Porque as pessoas, não que não priorizem a família, mas já não sabem mais o que é priorizar. E onde a gente vê isso nessa paraxá? É muito interessante que o povo judeu guerreou contra Sihon, contra Og, dois reis com seus respectivos exércitos, e aí eles estão praticamente prontos a entrar na terra de Israel. Inclusive essa semana a gente vai ler duas parashiot que acabam o quarto livro da Torá, e o quinto, o livro de Dvarim, é praticamente um discurso de Moshe Rabbeinu, que levou um mês para ser dito, mas é o discurso antes dele falecer. Então o povo judeu já está quase entrando na terra de Israel. O que o povo judeu mais sabe fazer? A gente sempre fala, além de comida, reclamar. Então chega lá e o Joy sabe como é. Eles chegam lá para entrar na terra de Israel, e aí vem os líderes de duas tribos, Reuven e Gad, falam, olha Moshe, e se a gente não entrar na terra de Israel? Temos gado, rebanho, e aqui realmente era uma terra fora de Israel. Antes o Rio Jordão era uma terra com pastos verdejantes e agradáveis. Então eles falaram, nós somos pastores, vamos ficar aqui fora. Moshe Rabbeinu põe a mão na testa, fala, oi veismir mamemaina. E agora? De novo vocês querem aprontar comigo? O que aconteceu 38 anos antes, 38 anos e meio? Vieram 10 indivíduos e falaram que não era para entrar na terra de Israel, e agora vocês querem fazer a mesma coisa? Sabe, chega já! Já tenho 120 anos, já não sou um jovenzinho que aguenta o tempo todo o estresse. E ele, num verbo bem brasileiro, descasca os líderes da tribo. É uma vergonha, como que vocês não querem entrar? Quer dizer, as outras 10 tribos vão entrar e guerrear e vocês vão ficar aqui? Aí eles respondem, não mestre, a gente vai construir aqui currais para o nosso gado, casas para as nossas famílias, e aí a gente vai entrar e guerrear, quer dizer, os homens entrariam em Israel, guerreariam, iam esperar a repartição de toda a terra de Israel. Isso deu no total 14 anos, 7 anos de conquista, 7 anos para dividir a terra, e aí retornaremos às nossas famílias e gado e moraremos fora de Israel. Moshe Rabbeinu escutou a proposta, então assim, de repente, vocês vão construir casas para a família, currais para o gado, vão entrar para guerrear e voltar, é isso? Isso? Tá bom. Então Moshe Rabbeinu aceita. Ficou clara a história? Curtinha,
uma conversa. Eles queriam ficar fora, Moshe deu bronca, deram uma proposta, Moshe aceitou. Só nessa conversa a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Eu diria que umas 4 pulgas. Por quê? Porque tem muita coisa estranha nessa história. Primeiro lugar, como que Moshe Rabbeinu aceita a oferta deles de morarem fora de Israel, mesmo entrando para conquistar? Poxa, todo o objetivo da saída do Egito era receber a Torá e ir para Israel. De repente vem 2 tribos inteiras e falam que topam ficar fora. Primeiro lugar, como Moshe aceita? Também, eles tinham uma boa proposta, decente, que Moshe aceitou. Por que eles escutaram toda a bronca? Eles podiam falar, Moshe, não é bem isso que você está pensando. E claro, como Hassidim, que somos, a gente vai buscar sempre o positivo em cada um. Quando a gente escuta a história, a princípio, imagina uma nação sionista. À primeira vista, era todo mundo sionista lá. Escutaram das 5 moças que a gente discutiu na semana passada, sobre as 5 moças que exigiram parte na terra de Israel. Então está todo mundo animado, de repente 2 tribos não querem entrar na terra de Israel. Quais eram essas 2? Reuven e Gad. E uma outra dúvida é na continuação da história. Quando Moshe Rabbeinu fala para eles, eu aceito a proposta de vocês, ele determina que metade de uma outra tribo, a tribo de Menashe, também vai morar fora de Israel. Eu imagino a cara dos Bnei Menashe olhando assim, e a gente, o que tem a ver com essa história? Quem falou que a gente quer ficar fora de Israel? Por que eles tiveram que ficar fora? E também, já dando spoiler, a gente vai aprender lições fabulosas de cada uma dessas perguntas, como que a gente deve se comportar e como devemos dar prioridade na nossa vida. De onde vem a questão de prioridade? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu contei a história, óbvio que eu não avisei antes, mas eu mudei as palavras dos chefes da tribo quando Moshe repete. Quando Moshe Rabbeinu, ele repete o que eles falaram, os líderes? Vamos construir currais para os nossos gados e rebanhos, casas para as nossas famílias e vamos entrar e guerrear. Aí Moshe Rabbeinu fala, ok, vocês vão construir casas para suas famílias, currais e vão entrar para guerrear. O que Moshe mudou? A ordem. Ele olhou para essas tribos e falou, pessoal, depois de receber a Torá, depois de terem os filhos de vocês aqui no deserto, vocês ainda não sabem o que é prioridade na vida de vocês? Eles falaram primeiro os currais sobre os animais, porque aparentemente os animais são mais importantes para eles do que a família. Não é um absurdo isso? O que deveria ser prioridade na vida deles? A família. Mas de certa forma a gente passa pela mesma coisa hoje em dia. Vai começar a campanha do fundo de bolsas. E eu conheço algumas pessoas que já trabalharam. E o que acontece muitas vezes? Tinha um amigo que ele trabalhava como assistente social numa escola ortodoxa. E ele ficava doido. Ele falou, veio uma família que foi para Miami, comprou o carro do último ano e tem a mansão deles, chega na hora e pede desconto no fundo de bolsas. Eu sei que as escolas custam muito caro, mas custam, realmente custam. A gente trabalhou em escola e sabe que tem. E aí, de repente, as pessoas põem a prioridade o quê? É viagem para Miami. E esse assistente social, ele falou, já cheguei a escutar das famílias falando, como que eu vou pagar toda a escola? E aí nas férias eu vou fazer o quê? Vai pro Vila Lobos, R$20 a hora da bicicleta, ao menos. Entendeu? Mas realmente as pessoas perdem essa noção do que é prioridade. Isso na educação, isso na religião também. Conta de um rabino que ele tem um dos frequentadores, tinha muito dinheiro, construiu uma mansão. Um frequentador chamou o rabino, vem na minha casa para ver as mezuzot, onde tem que pôr mezuzá. Essas casarões de 5 milhões de reais, tem lá no Itaim. Aí o rabino entra, olhou, você vai precisar de 20 mezuzot. Quanto custa cada mezuzá? Sei lá, $80.
Rabino, tudo isso vou gastar em mezuzá? O que é prioridade? Faz um quarto a menos e compra 500 mezuzot. Uma história muito interessante na Europa, mas Steitales, e veio um rapaz, um rabino, ser o shochet da cidade, né, fazer o abate para todo mundo. Na época era comum, você tinha que ter o shochet, senão ninguém comia carne. E aí tinha o shochet, ele chegou e os dirigentes da comunidade falaram, olha, a gente quer as tuas referências para ver que você é uma boa pessoa. Então, quem é indicado, quem você pode pegar para falar bem de você, ele deu alguns nomes e endereços. Tá bom. Então, os dirigentes falaram, espera um tempinho aqui, fica aqui um pouco no Steitler, porque não tinha e-mail. Até a carta ir e voltar vai levar um mês. Então, espera aqui para a gente terminar a nossa entrevista. Tá bom. No dia seguinte, os dirigentes chegaram para o Sheikh e falaram, olha, justo a gente está num mês que o Melamed, o professor de crianças do Steitler, viajou, é férias dele, ele não está aqui. Será que você pode assumir o lugar dele como professor? Sheikh virou para eles e falou, não só que eu não vou dar aula para os filhos de vocês, eu também não quero mais ser Sheikh aqui. Retiro minha aplicação. Por quê? Vocês estão todos preocupados com a carne, se vai ser kasher ou não, se eu sou bom ou não. Então vocês querem referências. De repente, para dar aula para as crianças, que é o que é de mais precioso que tem, vocês não estão nem aí se eu tenho boas referências ou não. Posso começar hoje mesmo a dar aula? Uma cidade que não sabe valorizar a educação dos filhos, é óbvio que eu não quero ficar aqui. Vocês que comam peixe a vida toda. E foi embora. As pessoas perdem um pouco a noção. É verdade que escola custa caro, é verdade que os professores, pelo menos de algumas escolas que eu conheço bem, não ganham bem, mas pelo menos quem vai educar as crianças não pode ser um schlepper, alguém que, estou sem trabalho, vou dar aula para crianças. O que é prioridade na vida? Então isso, Moshe Rabbeinu, ele deixa muito claro, quando ele inverte as palavras dos chefes das tribos, ele deixa claro, vocês estão pensando nos bens materiais de vocês? Pensem na família. Se vocês considerarem a família primeiro e depois os bens, então eu estou de acordo com a proposta de vocês. Lechaim. Gesund. Mãe. Mishpocha. Então esse é bem lembrado, já me lembrou que quando a gente deseja para alguém brachot, tem um texto, Bone Chai Mezoinei. Então o que é Bone Chai Mezoinei? Bone é filhos, Chai é saúde, Mezoinei é parnus, é sustento. Os filhos vêm em primeiro lugar, tanto que tem várias histórias do Baal Shem Tov principalmente, mas vários tzadikim, que as pessoas não tinham filhos, não conseguiam engravidar, então eu pro Rebbe, o Rebbe falava, olha, vocês têm muito dinheiro, preferem o dinheiro ou ter filhos? As pessoas falavam filhos, e o Rebbe falava, tá bom, vocês vão perder a fortuna, mas vão ter filhos, e até com saúde também, vocês vão ter uma vida longa ou ter filhos. As pessoas trocavam. A nossa vantagem da nossa geração é que o nosso Rebbe não faz isso, ele não troca uma brachá pela outra. Nunca se viu o Rebbe fazer isso. Então, o Rebbe dava brachá e continua com as que você já tem. Mas antigamente, tem 3 chaves que estão nas mãos dos céus e os justos podiam pedir uma ou outra. Mas se você tinha a chave do sustento e você quer filhos, não dá para ter os dois. Nem sempre podia ter os dois. Então, quando a pessoa não tinha uma coisa, os Rebbeim, os tzadikim justos podiam trocar as bênçãos. E hoje em dia a gente não precisa trocar nada. Um outro detalhe dessa história toda, além da prioridade, Moshe Rabbeinu falou o que para eles? Vocês querem repetir uma história que já aconteceu. Quando os espiões entraram na terra de Israel, eles voltaram falando mal, e a gente já teve aula aqui, por que eles falaram mal da terra de Israel? Porque eles queriam ficar no deserto. E por que eles queriam ficar no deserto? Porque no deserto tinha maná, e eles podiam estudar a Torá o dia todo. E vimos também que
Tinha as nuvens que protegiam do calor muito bem. E vimos que isso era um erro. Que o propósito não é ficar estudando a Torá o dia todo. Vêm as tribos de Reuven e Gad e falam a mesma coisa. Nós queremos ficar no deserto. E dessa vez Moshe não reclama. Qual a diferença das duas histórias? As duas situações eram de não entrar na terra de Israel. E Moshe aqui ele aceita. Por quê? Porque na realidade, quando Moshe compara as histórias, eles falam, não, a gente vai entrar e conquistar. Não é que a gente não quer entrar. Mas eles deixam claro uma outra coisa que é importante. Eles falam de qual é a função deles. Quando os espiões falam que ninguém vai entrar na terra de Israel, eles queriam dizer ninguém mesmo, vai ficar o povo todo no deserto. Isso está errado. Mas, se o povo de Israel está dentro da terra de Israel, e alguns indivíduos, ou essas duas tribos, que são minoria, vão ficar fora, isso já não é um problema. Por quê? Porque a intenção deles não era escapar da terra de Israel. A gente não quer, temos medo, ou não queremos trabalhar com a terra. Eles não queriam escapar do serviço comunitário. Não, a intenção deles era se dedicar a Hashem, mas não de uma forma proibitiva dos outros. O que quer dizer isso? A gente sempre fala que o importante é trabalhar com o mundo, mas tem gente que o trabalho é estudar a Torá o dia todo. Justo hoje de manhã eu estava conversando lá na sinagoga do Uruv com um rapaz, a gente estava falando sobre o exército em Israel, né? Que também nessa paraxá, Moshe Rabbeinu instrui seu sucessor Yoshua que ele junte um exército para guerrear, Elef Lamaté, e ele pede 1000 homens de cada tribo. Só que Moshe Rabbeinu ele fala 1000 homens e 1000 homens. O que ele quis dizer com isso? Então essa explicação que eu escutei hoje é 1000 homens para guerrearem e 1000 homens que vão sentar e estudar a Torá enquanto os outros estão guerreando. Certo? Que um faz o contrapeso para o outro, para ter o quê? A guerra física e a guerra espiritual também. O apoio espiritual que é tão necessário para que todos tenham sucesso na guerra. Mas é importante ter esse apoio. Então quando as tribos de Reuven e Gad falam que eles querem ficar fora, é só para ter gente que vai estudar a Torá o dia inteiro. A gente vê essa mesma situação em outro caso, quando tem Issachar e Zvulun, duas tribos que fizeram um pacto, que Issachar vai sentar e estudar a Torá o dia todo, e Zvulun ia fazer comércio marítimo e sustentar Issachar. Então, ok, Issachar estuda por Zvulun, e Zvulun trabalha por Issachar, porque Zvulun não tinha tempo para estudar a Torá. Tinha que trabalhar, viajar em alto mar, como que você vai sentar e estudar uma Gemara direito? Então, uns estudam e outros trabalham fazendo uma parceria. Isso não é proibido. Então, quando eles deixam muito claro para Moshe Rabbeinu que eles não se opõem à entrada de Israel como os espiões fizeram, o Moshe Rabbeinu ele aceita isso. Ele fala, faz sentido vocês ficarem do lado de fora. Depois a gente aprova a conversa dele ou não. Bom, e mais ainda, vamos mostrar um pouquinho mais o argumento dessas duas tribos, que eles falam, nós somos pastores. Que afirmação é essa? Eles queriam lembrar Moshe quem mais era pastor. Quem era? Abraham, Yitzhak e Jacob, os patriarcas eram pastores. Das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacob, só um não foi pastor, Yosef, José, os outros eram pastores. Então eles queriam falar para Moshe, veja que o pastoreio, ser pastor é algo judaico. E por que Avraham, Yitzhak e Jacob eram pastores? Por que eles eram pastores? Porque o pastor ele pode estudar a Torá o dia inteiro. Ele pode ficar sentado, rezando. O objetivo não é escapar do mundo de novo. A pessoa tem um outro tipo de conexão com Hashem. No Talmud, tem uma situação interessante no Tratado de Brachot, página 35b. Tem uma discussão, não uma discussão, mas uma situação onde dois Tanaim, dois grandes rabinos, falam sobre como deve ser o caminho de uma pessoa no mundo. Então Rabi Ishmael falava que a pessoa deve trabalhar com a terra,
E Rabi Shimon Bar Yochai, o grande famoso de Lag BaOmer, falava que a pessoa deve estudar a Torá o dia inteiro. E o Talmud diz, muitos fizeram como Rabi Ishmael e deram certo, tiveram suas famílias e conseguiram sustentar porque trabalhavam com a terra e conseguiram ser religiosos também, cumprir Torá e Mitzvot. Muitos fizeram como Rabi Shimon Bar Yochai e não conseguiram. Quer dizer, sentaram e estudaram o dia inteiro e deu errado. Eu não tinha comida em casa, não conseguiam achar shidduch, casar. Por quê? Porque a própria Pirkei Avot, o Tratado da Ética dos Pais, fala que a pessoa tem que misturar Torá e trabalho. Então essa receita de só estudar não é para todo mundo. Reuven e Gad falam, nós sim podemos, mas não é para todo mundo. Então aqui a gente entende por que Moshe Rabbeinu deixou, porque ele confiava que a ideia deles não era se rebelar, muito pelo contrário, era poder estar fora, não ter que trabalhar com a terra de Israel, mas estudar por todos e manter uma tradição acadêmica. Outra pergunta que nós fizemos. Eles escutaram uma bronca severa de Moshe Rabbeinu. Chegaram, queremos morar fora, Moshe dá aquela bronca, como vocês querem fazer que nem os espiões? E eles esperam Moshe acabar, e aí eles falam, não é bem isso, expressamos mal, nós vamos entrar, construir, entrar e voltar. Quando eu dou bronca nos meus filhos, e depende da idade, fica mais frequente, eles costumam me interromper depois da quinta palavra. Não, mas não é isso, não, foi... Eles nunca escutam até o final. Aí levam outra bronca por causa disso. Lechaim. Por que os líderes de Reuven e Gad não interromperam Moshe? Eu falo, Moshe, não é isso. Por que não interromper? De uma vez, o Rabbi Yehuda Leib Migur, o Rebbe de Gur, quando ele era criança, ele morava na casa do avô dele, Rabbi Yitzhak Meir, que era o autor de Chidushei Harim, uma obra muito, muito importante. Então, o pequeno Yehuda Leib, numa certa ocasião, ele ficou estudando Torá à noite. E ele passou do horário, estudou a madrugada toda e foi dormir. E por isso ele perdeu a hora de acordar cedinho no dia seguinte. Ele rezava muito cedo e perdeu a hora. Aí o avô dele, quando viu que o neto estava dormindo, falou, como que você está dormindo? E é uma vergonha, o menino que estuda a Torá deveria acordar cedo e Depois de não sei quantos minutos de bronca, o menino falou para o Zeide, vovô, na verdade eu fui dormir tarde, porque eu estava estudando muita Torá, e por isso eu perdi o horário. E isso entra na Lachá. Lachá diz, oines é sem querer, oines rachmana patri, algo que é involuntário, Deus perdoa. Aí a avó falou, mas não estou entendendo. Se você sabia que você tem um bom argumento, por que você não me falou logo? Aí o menininho, de 5, 6 anos, falou, vovô, e eu ia perder a chance de escutar uma bronca tua? Uma bronca, ele usou a palavra mussar. Mussar é uma ética mais dura. Vou perder essa correção, vou perder a oportunidade de escutar. O avô era um grande tzadik, então eu vou perder essa oportunidade de escutar palavras tuas. Mesma coisa, e o neto trouxe, ele fala, como fizeram as tribos de Reuven e Gad, que eles, em vez de interromper Moshe e falar, não é isso que a gente quis dizer, eles escutaram tudo, porque mesmo palavras duras de um mestre continuam sendo carinhosas, continuam sendo palavras com conteúdo especial. É isso que a gente sempre fala quando compara o Bilam, o profeta que tentou amaldiçoar o povo judeu, e Moshe Rabbeinu, que a gente fala que as broncas de Moshe eram mais preciosas do que as bênçãos de Bilam, que eram perversos. Então mesmo uma palavra dura de um mestre, de alguém que se importa, tem um valor muito grande. Então isso é algo breve, mas por isso que eles não quiseram interromper o Moshe Rabbeinu. E aí vai mais, o avô, que eu falei que era o mestre o autor do Chidushei Harim, ele mesmo escreveu uma explicação muito bonita para essa história do Reuven e do Gad. Ele falou o seguinte,
não faz muito sentido toda essa história deles não entrarem em Israel. Eles querem ser pastores. Não pode ser pastor em Israel? Avraham, Isaac e Jacob foram pastores onde? Em Israel. Jacob também foi fora. Mas dá para ser pastor em Israel. Se eles falam que eles têm muito rebanho e aqui é bom, eles não entraram para ver Israel ainda. Quer dizer, quem entrou voltou falando que é bom mesmo. Os espiões falaram que é uma terra boa. Tem alguma coisa a mais. Nisso que eles pedem tem algo subliminar, profundo e que mostra extremo amor. Eles sabiam que Moshe Rabbeinu não entraria na terra de Israel. Por quê? Porque ele bateu na pedra. 2 vezes. 2 vezes, muito bem. E eles sabiam que Moshe seria enterrado, ele não entraria nem morto na terra de Israel, como a gente falou na outra aula. Então eles falaram, vamos fazer algo muito especial. Como dizem nossos primos, se Monteiro não vai a Maomé, Maomé vai a Monteiro, ou vice-versa. Eles falaram, se Moshe não vai para Israel, a gente vai esticar Israel para fora. Então eles falaram, nós queremos morar fora de Israel, porque onde eles iam morar se tornaria também terra de Israel. Talvez não aquela parte mais sagrada, mas também seria Israel. Automaticamente eles causariam que Moshe Rabbeinu estivesse enterrado onde? Em Israel. Então quando eles vão pedir, apesar de à primeira vista parecer uma afronta contra Moshe, quando eles vão pedir para ir para fora, eles estavam entregando toda uma vida numa terra mais sagrada pelo líder deles. Então, quanto amor uma pessoa tem que ter pelo Rebbe? Óbvio, na nossa geração, Moshe Rabbeinu é da nossa geração, de forma pocket ou micro, os rabinos das sinagogas, quanto que a gente tem que ter de amor pelas pessoas que direcionam os outros. Eles estiveram dispostos a entregar todo o futuro espiritual, entregar todo o futuro espiritual deles para poder estar junto com Moshe Rabbeinu. Eu não sei se existe uma declaração de amor mais bela na Torá do que essa. Entregar tudo isso. E aí, fizemos mais uma pergunta no final. Então a gente já entendeu sobre prioridades. Daqui a pouquinho a gente traz um pouco de novo o assunto, mas prioridades a gente já entendeu. Já entendemos sobre amor ao Rebbe, sobre o conceito de estudar a Torá. Tem gente que está estudando. Só uma pergunta ficou pendente, que é que a tribo de Menashe tinha a ver com a história. De repente, depois dessa conversa, Moshe Rabbeinu vira para o líder de Menashe, para a tribo, metade entra, metade fica fora. Qual é? Cadê a justiça aqui? Eles não tinham nada a ver, não foram falar, nem passaram perto daquela história. De repente, metade da tribo vai ficar fora. Primeira resposta é muito interessante. A outra também. Mas a primeira é, vamos voltar no tempo, quando José é vice-rei do Egito. Ele teve 2 filhos no Egito, Efraim e Menashe. Aí acontece aquela história de ter fome em todo mundo, vão os filhos de Jacó para a terra do Egito, e lá Yosef, ele se faz que não conhece os irmãos, dá comida para eles e manda eles de volta para Israel. E o que ele manda colocar no saco do irmão menor do Benjamim? O cálice de prata dele. E aí Yosef vira para o capitão dele, quando os irmãos já foram embora, e falou, vai, persegue eles e acha meu cálice. E assim faz o capitão. Ele corre até os irmãos de Yosef, começa a procurar nas bolsas deles, primeiro na do maior, vai indo até o menor. Benjamim era o último, então imagina o coração deles como estava. Imagina, a gente não roubou nada. Ele abre a bolsa de Benjamim e pum, a taça está lá. Naquele mesmo momento, todos os irmãos de Yosef rasgam as roupas em luto. Eles falam, oi, vei, que tsures, que problema, já não basta tanto problema para o nosso pai, mais um agora, Benjamim roubou. Eles acreditaram que o Benjamim sim roubou, eles rasgam a roupa. Quem era o capitão? Menashe, o filho de Yosef, ele que foi. Deus olhou para toda essa história e falou, você deixou teus tios rasgarem as roupas deles?
eu vou rasgar a tua tribo também. Metade dentro de Israel, metade fora. Porque ele podia ter impedido, não falar a verdade, porque o pai tinha proibido ele de falar que foi uma como chama? Artimanha, uma armadilha, mas ele podia falar, não rasguem as roupas, alguma coisa, proibir rasgar. Você deixou teus tios rasgarem as roupas, agora a tua tribo vai ser rasgada. Isso é interessante, mas não é bonito, né? Toda a descendência dele ia ser punida, metade da tribo longe da outra metade. Existe uma explicação muito mais bonita. Por que metade da tribo de Menaché teve que ficar fora de Israel? Porque Menaché produziu 5 supermulheres. Lembra da aula da semana passada? 5 filhas de Sofrad eram da tribo de Menaché. Então, Moshe Rabbeinu falou, eu tenho um problema aqui. Eu vou deixar 2 tribos, Reuven e Gad, fora de Israel. E com o tempo eles vão começar a se afastar. Já estamos fora mesmo. Inclusive quando começou a diáspora, começou por eles que já estavam fora. E aí eles vão se afastar, vão esquecer de Israel. Eles tinham que ir todo ano peregrinar. E pode ser que eles não vão mais vir. Então Moshe Rabbeinu pensou, eu preciso colocar um lembrete perto deles de que existe a Eretz Israel. Ele colocou metade da tribo de Menaché, que era uma tribo da qual vieram pessoas tão importantes, tão especiais, que eram essas 5 meninas. Então, por isso que Moshe deixou. Para lembrar sempre, Reuven e Gad, vocês respondem a uma terra. Vocês estão fora dela. Mas vocês devem ser os verdadeiros sionistas, talvez. Eu sei que no Chabad House não se costuma usar muito o termo sionista, mas essa é a ideia. Lembrar que existe Eretz Israel. Então daqui a gente vê, voltando para a semana passada, eu sei que muita gente não pôde vir, então depois a gente manda o link da aula, mas a gente vê como a gente aprecia 5 moças e de onde elas vieram, quem ensinou isso para elas? O pai delas e de certa forma a tribo delas também. Como a gente aprecia de onde vem uma criança e como a gente deve voltar ao começo da aula e saber o que é prioridade. Então a gente pode juntar essas lições. Uma história fenomenal que eu escutei. Uma yeshiva em Israel, que eles fizeram uma mivtzah. O que é mivtzah? É uma campanha. Então os alunos que estudarem tantos textos a mais, ou irem tirarem tanta nota na prova, todos os alunos vão merecer um dia especial, um passeio com a yeshiva, num parque aquático. Tipo o que tem aqui, como chama? Wet n Wild. O mais perto que eu cheguei do Wet n Wild foi em cima da montanha-russa do Hopi Hari, um morro de imediato. E aí, eles mereceram, e óbvio a yeshiva preparou o passeio. Quer dizer o quê? Ligaram para o parque aquático, falou, olha, estamos levando 2 ônibus de meninos de yeshiva, que não podem ver o quê? Meninas de maiô. Né? Não podem ver menina nenhuma, menos ainda de maiô. Então eles conseguiram que o parque aquático vai fechar um dia só para yeshiva. Maravilha! Vocês imaginam 2 ônibus cheios de rapazes num dia calor em Israel e todo mundo animado. Ai, vamos nadar, alegria. E os ônibus estão chegando perto do parque e começam a escutar tibum. Eba! Barulho vindo do parque. Eles param o ônibus perto e veem que tem gente no parque. E o combinado era o parque fechado. Então o rabino vai falar com o responsável lá do parque, óbvio que assim para não ver nada, e ele chega pro rabino, pro responsável, falou que a gente fechou o parque pra gente. Aí o responsável falou, não tem problema, rabino. A gente deixou metade do parque para vocês e metade está aberto para o público geral. Você está louco? Imagina os meninos lá em cima olhando o outro lado do parque. Não pode. Não era o combinado. Mas agora não tem mais o que fazer. No parque já tem gente. Vai expulsar? Não dá para expulsar todo mundo. E o rabino fez um escândalo. Falou, não é justo. Olha o calor. Os meninos viajaram sei lá quanto tempo para virem até aqui. Máximo que a gente pode fazer, disse o responsável, é devolver o dinheiro. Tá bom, não tem o que fazer. Tá bom, devolver o dinheiro. E aí o rabino chama os professores, fala, olha, Belashon Medina, como se fala aqui no Brasil, deu zica, não vai dar não.
Vamos voltar pro ônibus. Aí os professores só vendo os ônibus lotados de meninos. Cochicha alguma coisa no ouvido do motorista, só que o menino lá de trás e todos os outros escutaram. Vamos voltar para Yeshiva em Bnei Brak. Voltar para Yeshiva? Como assim? Não é justo! Aí começou gritaria no ônibus. E o rabino tentando acalmar, é que tem meninas no parque, não pode, e os meninos fazendo mais escândalo. De repente, um menino chamado Moshe Cohen, ele chega pro professor e fala: professor, eu posso cantar uma música no microfone do ônibus? O professor falou: de jeito nenhum, vai começar a rebelião aqui? Aumentar a rebelião? O menino falou: não, professor, deixa eu cantar uma música no microfone. E aí o professor, no desespero, o professor no desespero, ele fala pro menino: tá bom, pediu pro motorista ligar o sistema de áudio do ônibus, pegou o microfone. Aí o menino começa a falar bem alto: meus amigos, pessoal, olha só o nosso mérito de a gente não ter entrado no parque. A Torá proíbe um estudante de Yeshiva, na verdade todos os homens, de verem coisas que não pode. E temos o mérito de não ter caído nessa. Baruch Hashem. Ele começou a cantar no microfone: Ashreinu matov chelkeinu. Ashreinu matov chelkeinu, quer dizer, felizes somos e quão boa é a nossa porção, nossa parte da Torá, que nós podemos cumprir. Que legal, que a gente... É chato ficar mais uma hora no ônibus e perder o passeio, mas o mérito que nós temos. Aí ele começou a cantar, e aí o menino do lado cantou, e aí de repente o ônibus todo está cantando Ashreinu matov chelkeinu, e acabou a rebelião. Eles chegam lá em Bnei Brak, o professor desce do ônibus e vai pro professor que estava no outro ônibus: nem te conto o que aconteceu no ônibus, nem te conto. Eles estavam reclamando, aí veio o menino, aí o outro professor continuou: da família Cohen, e começou a cantar no microfone, né? Sim, como você sabe que isso aconteceu? Eu sei, porque o Moshe Cohen estava no teu ônibus e o irmão dele, Yehuda Cohen, estava no meu ônibus. Ele fez exatamente a mesma coisa. Pegou o microfone e botou orgulho judaico, que legal, e cantou, e todo mundo cantou. Os professores começaram a cantar entre si. Aí o diretor falou: pronto, calor ferveu o cérebro deles. O que aconteceu? Eles contaram que o acontecimento dos ônibus. O diretor, o Menael, ele falou: não é possível. Os dois meninos, irmãos, estão fazendo isso, quer dizer que tem alguma coisa da casa deles. Aí ele liga para a mãe dos meninos. Entre parênteses, o que vocês acham que passou na cabeça da mãe? Meus filhos foram passear no parque aquático e o diretor está me ligando. Então ela já atendeu assim, assustada: alô, tá tudo bem? Tá tudo bem? O diretor falou: sim, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, já estamos de volta. Mas eu quero passar na tua casa, eu quero conversar contigo. Tá bom? Uma hora depois, o diretor bate lá na casa da mãe dos meninos, Mishpachat Cohen, família Cohen, e ele contou tudo o que aconteceu. Olha o orgulho que você tem que ter dos teus filhos, o orgulho deles que eles têm do judaísmo, e como eles salvaram o passeio. Se os dois fizeram isso, quer dizer que tem alguma coisa aqui nessa casa. E a gente quer o truque, a dica de como fazer com as outras crianças esse tipo de coisa. Aí a mãe falou: deixa eu te contar o que aconteceu. 3 meses atrás, ia ter o bat mitzvah da minha filha Rachel, e eu sou costureira. Então eu decidi que eu vou fazer os vestidos e os terninhos dos meninos. Então, um dia que meu marido foi trabalhar, eu peguei todos os meus 7 filhos, pus no ônibus para ir comprar tecido. E a gente começou a andar para cima e para baixo, procurando, e eu testando os tecidos, etc. E depois do dia todo de andanças, os meninos estavam cansados. Então quando a gente foi pegar o ônibus de volta para casa, os meninos pediram: sabe o quê? Vamos tomar alguma coisa antes, um refresco, um refrigerante, sabe, para aliviar o calor. E a mãe falou: vocês foram meninos tão bons
vamos parar num quiosque, num mercadinho, comprar bebida. Aí o filho mais velho, Yehuda Cohen, ele viu a geladeira de sorvetes, falou para a mãe, será que em vez de um refresco eu posso pegar um picolé? A mãe falou, claro, porque aqui tem não kasher, então para mim a novidade só em Israel, tem aqueles casquinha grande lá, sorvete enorme. O menino foi lá e pegou aquele sorvete. Quando ele veio com o sorvete, os outros 6 falaram, e a gente pode também? Né? Porque baita sorvetão. Ele falou, vocês merecem, tá calor, se comportaram tão bem, imagina, andar com 7 filhos não é fácil. E ela deu para eles o sorvete. Então eles todos pegaram o picolé, o sorvetinho, foram um canto da loja, abriram, iam comer, de repente o mais velho olhou, nesse sorvete, e de todos os outros que pegaram mesmo, tinha leite em pó. Halavakum é o que? É um leite que não é um judeu que observou a ordenha, não vamos entrar em toda a questão halakhica, mas é um leite que muita gente não toma. Não é kasher. Não pode falar que não é kasher. É kasher, é kasher. Deus nos livre de falar que não é kasher, porque é impossível você fazer leite em pó de um leite que não seja kasher. Mas um judeu não olhou a ordenha, então muita gente é mahmir. Mahmir quer dizer, assume o rigor de não consumir esse leite. Então o filho mais velho, eles eram dessa família que não come, não toma isso. Então o filho mais velho falou, olha mami, tem esse leite. Aí a mãe falou, muito bem que você percebeu, mas isso é o rigor que nós fazemos em casa. Pela halakha, pela lei é kasher. Está muito calor, se você não quiser tomar, tudo bem, quer dizer, perdão, se você quiser tomar, pode tomar, se você não quiser, saiba que é uma mitzvah muito grande que você vai fazer por Hashem, tá, por Deus, pelo teu amor a Deus. O menino não pensou 2 vezes, já estava aberto, não podia devolver, pegou, juntou e jogou fora, não pode dar para ninguém também. O segundo filho viu o mais velho jogando fora e falou, que isso aí, mãe, por que ele não vai tomar? Falou, por conta do leite em pó. O filho falou, aí, meu irmão não vai tomar? Porque a gente não costuma tomar? Eu também não vou tomar. Então, do filho mais velho, de 13, 14 anos, até a filhinha de 4 anos, todos eles jogaram picolé fora. Até o pequenininho. E a mãe falou, mas você pode, mas eu não quero. Jogou fora. Aí, a mãe ficou com muito orgulho. Quando eles voltaram para casa, o marido chegou, a mãe falou, nem te conto o que aconteceu hoje. Veja o que os teus filhos fizeram. E aí ele escutou a história, deu um abraço em cada um, falou, que lindo esse sacrifício que vocês fizeram por Deus. Abraçou, saibam que isso me lembra a música Ashreinu Matov Chelkeinu. Quão felizes que somos quando a gente não cai numa tentação ou faz algo para Hashem. Quão boa é a nossa porção. E começou a dançar com os filhos. A mãe falou, isso que aconteceu 3 meses atrás é o que fez meus filhos hoje também, no passeio, incentivarem todo mundo a dançar e não se importar com o que eles não tiveram. Isso são 2 coisas. Isso é saber educar e saber mostrar para os filhos o que é prioridade. Será que o meu prazer, o meu gado, meu trabalho, isso vem em primeiro lugar? Ou, quando possível, a gente faz e a família vem antes? Essa é a principal lição desse trecho da Torá. Saber dar valor ao que lhe é devido o valor. Possamos saber selecionar bem na nossa vida, ter bons amigos, porque isso também é prioridade, é uma mitzvah. Estou apontando para o Joy porque ele é um bom amigo. E que possamos ser muito, 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 muito felizes sempre. Lechaim, lechaim. Lechaim.